Leitura, Igreja Batista da Lagoinha, dia 26 de novembro de 2022, ano da vitória. Gálatas, capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, vós nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quanto, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e nem sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Jeremias, capítulo 47 e capítulo 48. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, a respeito dos filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Assim diz o Senhor: eis que do norte se levantam as águas e se tornarão em torrentes transbordantes, e inundarão a terra e a sua plenitude. A cidade e os seus habitantes clamarão os homens, e todos os moradores da terra se lamentarão. Ao ruído estrepitoso das unhas dos seus fortes cavalos, ao barulho de seus carros, ao estrondo das suas rodas. Os pais não atendem aos filhos, por se afrouxarem as suas mãos, por causa do dia que vem para destruir a todos os filisteus, para cortar de Tiro e de Sidom todo o resto que os socorra, porque o Senhor destruirá os filisteus, o resto de Cafitor da terra do mar.
sobreveio calvície a Gaza. Asquelon está reduzida a silêncio com o resto do seu vale. Até quando vós vos retalhareis? Ah, espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha, descansa e aquieta-te. Como podes estar quieta se o Senhor te deu ordem? Contra Asquelon e contra as bordas do mar é para onde ele te dirige. Capítulo 48. A respeito de Moabe. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ai de Nebo, porque foi destruída. Envergonhada está Quiri-Ataim. Já está tomada a fortaleza, está envergonhada e abatida. A glória de Moabe já não é. Em Esbom tramaram contra ela, dizendo: vinde e eliminemo-la, para que não seja mais povo. Também tu, ó Madmem, será reduzida a silêncio. A espada te perseguirá. Há gritos de Oranaim, ruína e grande destruição. Destruída está Moabe, seus filhinhos fizeram ouvir gritos. Pela subida de Luite, eles seguem com choro contínuo. Na descida de Oranaim, se ouvem gritos angustiosos de ruína. Fugi, salvai a vossa vida, ainda que venhais a ser como o arbusto solitário no deserto. Pois, por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada. Quemos cairá para o cativeiro com os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. Virá o destruidor sobre cada uma das cidades, e nenhuma escapará. Perecerá o vale e se destruirá a campina, porque o Senhor o disse. Dai asas a Moabe, porque voando sairá. As suas cidades se tornarão em ruínas, e ninguém morará nelas. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade, e tem repousado nas fezes do seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso, conservou o seu sabor, e o seu aroma não se alterou. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que lhe enviarei trasfegadores, que o trasfegarão, despejarão as suas vasilhas e despedaçarão os seus jarros. Moabe será envergonhada de Quemos, como a casa de Israel se envergonhou de Betel, sua confiança. Como dizeis, somos valentes e homens fortes para a guerra? Moabe está destruído e subiu das suas cidades, e os seus jovens escolhidos desceram à matança, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Está prestes a vir a perdição de Moabe, e muito se apressa o seu mal. Condoei-vos dele, todos os que estáis ao seu redor, e todos os que lhes sabeis o nome, dizei, como se quebrou a vara forte, o cajado formoso. Desce da tua glória e assenta-te em terra sedenta, ó moradora, filha de Dibom, porque o destruidor de Moabe sobe contra ti e desfaz as tuas fortalezas. Põe-te no caminho e espia, ó moradora de Aroer, pergunta ao que foge e a que escapa. Que sucedeu? Moabe está envergonhado, porque foi abatido. Uivai e gritai, anunciai em Arnon que Moabe está destruído. Também o julgamento veio sobre a terra da campina, sobre Olom, Jaza e Mefaate, sobre Dibom, Nebo e Bet-Diblataim, sobre Kiriataim, Bet-Gamum e Bet-Meon, sobre Queriote e Bosra, e até sobre todas as cidades da terra de Moabe, quer as de longe, quer as de perto. Está eliminado o poder de Moabe e quebrado o seu braço, diz o Senhor. Embriagai-o, porque contra o Senhor se engrandeceu. Moabe se revolverá no seu vômito, e será ele também objeto de escárnio.
Pois Israel não te foi também objeto de escárnio? Mas foi achado entre drões, para que meneeis a cabeça falando dele? Deixai as cidades e habitai no rochedo, ó moradora de Moabe. Sede como as pombas que se aninham nos flancos da boca do abismo. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberba, da sua arrogância, do seu orgulho, da sua sobranceria e da altivez do seu coração. Conheço, diz o Senhor, a sua insolência, mas isso nada é, as suas gabarolices nada farão. Por isso, uivarei por Moabe, sim, gritarei por todo Moabe, pelos homens de Kir-Eres lamentarei. Mas que a Jazer te chorarei a ti, ó vide de Sibma. Os teus ramos passaram o mar, chegaram até o mar de Jazer, mas o destruidor caiu sobre os teus frutos de verão e sobre a sua vindima. Tirou-se, pois, o folguedo e a alegria do campo fértil e da terra de Moabe, pois fiz cessar nos lagares o vinho, já não pisarão uvas com júbilo, o júbilo não será júbilo. Ouve-se o grito de Esbom, até Eleale e Jaza, e de Zoar se dão gritos até Oranaim e Eglate-Selisias, porque até as águas do Nirim se tornaram em assolação. Farei desaparecer de Moabe, diz o Senhor, quem sacrifique nos altos e queime incenso aos seus deuses. Por isso, o meu coração geme como flautas por causa de Moabe, e como flautas geme por causa dos homens de Kir-Eres, porquanto já se perdeu a abundância que ajuntou. Porque toda a cabeça ficará calva e toda a barba rapada. Sobre todas as mãos haverá incisões e sobre os lombos panos de saco. Sobre todos os eirados de Moabe e em todas as suas praças há pranto, porque fiz Moabe em pedaços, como vasilha de barro que não agrada, diz o Senhor. Como está desfalecido! Como uivam! Como de vergonha virou Moabe as costas. Assim se tornou Moabe objeto de escárnio e de espanto para todos os que estão em seu redor. Porque assim diz o Senhor: eis que voará como a águia e estenderá suas asas contra Moabe. São tomadas as cidades e ocupadas as fortalezas. Naquele dia, o coração dos valentes de Moabe será como o coração da mulher que está em dores de parto. Moabe será destruído para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Terror, cova e laço vem sobre ti, ó moradora de Moabe, diz o Senhor. Quem fugir do terror cairá na cova, e se sair da cova, o laço prenderá, porque trarei sobre ele, sobre Moabe, o ano do seu castigo. Os que fogem param sem forças, à sombra de Esbom. Porém, sai fogo de Esbom e labareda do meio de Seom, e devora as têmporas de Moabe, e o alto da cabeça dos filhos do tumulto. Ai de ti, Moabe, pereceu o povo de Quemos, porque teus filhos ficaram cativos e tuas filhas em cativeiro. Contudo, mudarei a sorte de Moabe nos últimos dias, diz o Senhor. Até aqui o juízo contra Moabe. Salmos 142. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmoreço o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam a armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores,
porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem.